Salve, salve, minha gente linda! Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas, suas histórias, seus envolvimentos, transmitindo para você o quê? Conhecimento e conectando pessoas. Porque aqui na mesa do Falando Sério Podcast é assim. Entrevistamos todos, falamos sobre tudo e o principal objetivo é conectar pessoas e suas histórias. E hoje não é diferente, já abri aqui a câmera principal para apresentar esse casal que está aqui na minha mesa. Deixa eu colocar logo vocês como destaque já aqui, ó. Pronto, já apresentar aqui família Negrelli. Areli Negrelli e Anderson Negrelli, né? Que já o Negrelli já teve aqui no nosso podcast, né? Já teve batendo um papo com a gente, já falando da sua área profissional. Falou também aqui desse maravilhoso livro que apresentar para você mais uma vez aqui, ó. Ó, aqui, ó, 40 ferramentas para casais inteligentes. Uau. Esse aqui é o projeto do livro, mas tem um outro livro que lançou recentemente. Tem um projeto também aí, né? Casados para Prosperar. Yes. Ó, forte isso, hein? Forte isso, né? Mas para começar, né? Vai lá, hoje eu vou dar uma moral aqui mais para a Areli, porque a Areli não teve aqui ainda, né, Negrelli? E as mulheres sempre tem. Então, Areli, como é que você tá? Tá bem? Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço por você Muito disponibilizar bom esse tempo de vir aqui. aqui compartilhar, né, Obrigada. experiências. Então, mamãe do Benjamin. Yes, Ó, Benjamin Negrelli. o Negrelli, ele teve aqui, né, falando da história do Benjamin, história linda, maravilhosa. E bom que hoje você veio aqui para completar, né, a cara metade do Negrelli. Sim, sim. Meu sócio. Sócio, de vida. parceiro em tudo. Então, como que tem sido a jornada? Cara, é desafiador, né? Tem sido desafiadora, mas ao mesmo tempo uma jornada de fé e amor, né? A gente pode resumir nessas duas palavras, a nossa jornada aqui em Portugal, a jornada com o Benjamin, fé e amor. É interessante você falar isso, né? Fé e amor, para mim, são duas características fortes, inclusive isso é bíblico, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você fala em amor, né, que lá em 1 Coríntios 13:3 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior dos três é o amor. Se você tiver fé, mas não tiver amor, para no meio do caminho. Se tiver amor e não tiver fé também, quando chega em algo que você não está vendo, desiste também. Então, É uma engrenagem. essa soma aí de fé e amor é Perfeita. necessário em tudo na nossa vida, né? Sim, sim, porque com amor a gente gera paciência, né? Gera sabedoria, gera Empatia. empatia, né? Vamos lá, de novo, É isso recomeçar de novo, vamos embora. Já que você falou de empatia, de paciência e tudo, no relacionamento, se não tiver também aí, né, essa questão da paciência, Rapaz. e como vamos estar falando sobre casais aqui, e sobre o Sim. projeto que vocês fazem aí, eu deixar à vontade, como é que vocês querem começar? Eu falo, pessoal, a gente senta aqui, não tem script, não tem Não nada tem. armado, não. É a pessoa contar a sua Abre o vida. coração. É o que você está envolvido, é o que você faz, é o que você ama fazer, o que você Eu- quer fazer, o que você já fez também. Conta a tua experiência, fala do projeto presente e, claro, sempre tem também um projeto futuro. Verdade. Mas então, o que é que vocês querem destacar hoje aqui nesse bate-papo? Que não vai dar para falar tudo, né? Mas Não, eu sei. Eu acho importante as pessoas, primeiro, conhecer a nossa jornada, porque tem muitas pessoas que vê o estado atual hoje, né, o presente, o que nós estamos fazendo, mas não conhece a raiz, não conhece Jornada, né? Não o sabe. porquê que nós estamos fazendo esta missão, certo? Então, em 2014, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, Morivaldo, para você entender por que nasceu esse projeto. Porque eu vejo que não é só mesmo instruir casais, não é só mesmo estar com essas famílias, mas tem algo muito mais profundo. Porque nós quase fomos vítimas de um divórcio. Então, em 2014, nós passamos uma crise que, no olhar do casal, Não tinha Era o jeito, fim. não. Era o fim. era o fim, não tinha mais jeito. Chegamos em situações tanto financeira, emocional e espiritual, principalmente, que nós falávamos um para o outro, não tem mais jeito, cada um vai para o seu canto e vamos procurar uma advogada, enfim, ponto. Até que uma pessoa que eu digo que foi um anjo de Deus na Terra, nos apresentou uma formação. E era uma formação de casais para quem estava numa situação... Como a nossa. E como diz o português, Né, já. calhou que você viu
no momento, com uma luva para vocês, para Foi um aquele momento ali? socorro que chegou na hora certa. Ah, Mas Socorro que chegou na hora certa. tinha um detalhe. Eu falava para ele, meu amigo, nós estamos numa situação como essa. Como que nós vamos fazer um curso de casais? Se olhar numa situação assim, não tem como, entendeu? Até que a minha esposa, que partiu dela, Fui eu que insisti. Eu acho que isso acontece mais com as mulheres, sabe? A as gente mulheres é mais as mulheres são duras, a né? gente tenta Desculpa até tá aí, onde mulheres, mas dá. as mulheres, né? Até aquela mulher fala aí, né? Que é o pescoço mesmo. Ele não queria Mas também quando fazer. quer também insistir em defender algo, vai a Porque eu fundo. acredito no casamento, sabe, Aham. Morival? Eu assim, desses anos, nós temos 21 anos de casados. Você sabe a conta toda? Olha, 21. 21, maioridade de verdade, 8 21 anos. meses e 23 Ó, dias. ó, Né? A gente vai ficando bonito. Passou no teste. Então, Morival, assim, eu sempre acreditei no casamento, né? Quando a gente entra nessa jornada do casamento, você tem que acreditar. Né? E o que hoje se prega é, se não der certo, separa. Eu Infelizmente. não casei com isso, sabe? Para mim, vamos até onde Até que a morte o separe, que assim isso. diz a Bíblia, né? Isso. que de vez em quando a gente perturba, ó, lá no céu, você vai ficar perto de mim. Tá doido? Até no céu? É até que a morte. Então, assim, e eu que dei o ultimato. Falei, olha, esse Foi. aqui é a nossa última chance. E o interessante é que quando nós começamos esta formação de casais, até a terceira aula, Nossa, nós sentávamos um separado do outro Nossa. e Era nós difícil. estávamos numa situação assim, mesmo que não conseguia nem olhar. Ó, é interessante vocês falarem isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas isso existe muito e parece, né? E soa como uma hipocrisia, mas é uma É realidade. uma realidade. É uma realidade. Só que, porém, é diferente que vocês tiveram alguém que deu esse gancho aí, né? Um Foi. start, né? Vocês entraram no processo e depois se resolveram. Mas vocês, no momento ali, estavam vivendo uma grande realidade que hoje vocês estão revelando a situação que estava. E eu vou dizer algo para vocês. Eu vejo que o pior disso tudo não foi nem a decisão minha e da minha esposa, foi vendo nossos filhos sofrer, Isso é o que mais É. sofre. entendeu? O meu filho ia para o Os filhos hospital pagam um preço. e os médicos falavam, né? Em termos de saúde ele não tem nada, mas o emocional estava Pesado. tão pesado, ele via tudo, Medicamento calado. pesado. entendeu? O Estevão Nossas chegou a brigas, né? E enfim, pulando essa parte, nós, na terceira aula, foi a aula que impactou a nossa vida e é uma aula que eu não abro mão e que está hoje na nossa formação, que nós até colocamos como um tema, o perdão, o difícil de todos os pedidos, ou o mais difícil de todos os pedidos. É pesado, né? É pesado. Então, essa aula, ela fez assim, como tem assim, um divisor de águas. Pode ficar à vontade assim, meu. Foi um divisor de águas mesmo na nossa vida, no nosso relacionamento. Foi aonde eu lembro como se fosse hoje. O líder que estava ministrando, ele fez uma dinâmica que ele falou bem assim, ó, não importa o que aconteceu e o que vai acontecer, mas neste momento, primeiro o homem ajoelha diante da sua esposa e pede perdão para ela. Forte. Ali, quando eu ajoelhei para ela e olhei nos olhos, meu irmão, assim, ó, Deus abriu o mar vermelho. Quebrou ali os Quebrou grilhões. tudo, Porque eram quebrou muitas situações tudo. que a gente estava passando e assim, e o Anderson estava muito resistente para esse curso, muito fechado. Então, assim, até a terceira aula, meu Deus, e ele ficava assim, ó, fica quieta, não fala nada, não conta nada, fecha sua boca, porque você fala, você conta tudo, e eu calada, mas na terceira aula eu não aguentei, não. Eu abri meu coração, falei, Deus, se não me ajudar, se não fizer alguma coisa, se não tiver uma mudança hoje, para mim chega. E aconteceu, e aconteceu. Então, assim, oração tem poder, né? A mulher, quando o livro de Provérbios é muito claro, né? Provérbios 31, quando fala da mulher sábia, o posicionamento.
da mulher em Deus, assim, Deus gosta disso, sabe? Quando a gente se posiciona, fala, Verdade. não aceito, não quero, vai ter que ser diferente. Deus vem à frente do meu casamento, né? Vem comigo. Então, Deus gosta disso, sabe? De posicionamento. Eu falo, não, chega. E tem a questão assim do querer, né? Os dois Tem que querer. têm que Tem. querer. Tem que se É. posicionar e de fato querer. Sozinho Não não vai. consegue levar Não. tudo, não, cara, porque é muito pesado. São papéis muito diferentes, são áreas de atuação diferentes e uma complementar a outra. Então, assim, não dá para um só guerrear por todo mundo. A gente aguenta por um tempo, mas os dois têm que querer. Essa situação, essa fase que vocês passaram, vocês estavam com quantos anos de casados? Ó, naquela época nós 2000 estávamos... Nós casamos em 2003, É. 2014. Então, 11 anos. 11 anos. 11 anos de Isso. casados. Então, 11 anos e entrou numa crise que aparentemente Foi. não tinha mais E era solução. um looping, cara. Que era assim, E- uma coisa agarrada na outra que ia só complicando. Só complicando. E assim, a base era a questão financeira. E a gente, assim, não tinha conhecimento de muita coisa, né? Nós montamos empresa, nós éramos sócios. Então, assim, a gente vivia 24 horas junto, cara. Juntos. Junto, dinheiro junto, problema junto, menino junto, levava menino para a empresa, É, duas empresas, gerenciando as duas empresas. Poxa, Era 100% junto. Mas isso é bom ou é ruim? Qual é o conselho que vocês dão para Cara, nessa situação aí? é Ó, bom, mas é ruim, mas é bom. Não sei te contar não o que é. Mas assim, a gente eu cresce. quero dizer, é isso que eu A ia gente falar. cresce. A maturidade que nós temos hoje é em prol desta base. De tudo que a Entendeu? gente viveu. Fortalece muito a comunicação, fortalece muito a intimidade, entendeu? Fortalece muito eu identificando o papel dela como mãe, como mulher, Esposa, como né? esposa, como empresária, entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que Como no mulher olhar... cristã, né? Que você me apoia muito quando eu falo, eu acho que eu vou voltar a palestrar para mulheres. Aí ele fala, vai mesmo, vai mesmo. E ele vai comigo, fica na retaguarda, Verdade. né? Então, assim, os dois têm que querer. É. Os Se dois só um têm que quer, querer. um só não aguenta esse peso, É né? muito pesado, Porque cara. É muito me pesado. permita dizer, realmente, um relacionamento conturbado, onde não tem um entendimento, não tem um momento de diálogo, não tem entendimento, só apenas um que quer culpar o outro, e apenas um volta atrás e diz, não, eu quero resgatar isso, eu vou fazer diferente, e o outro continua da mesma forma, eu acho que não tem condição. Não tem. Tem que ser os dois, tem que Vida ser os dois tem que ser ceder. assim, um E- cede aqui, o outro ali. E eu queria só concluir essa parte do curso da seguinte forma. Depois que nós passamos da terceira aula e fomos até o final, que foram 3 meses de formação, nós olhamos um para o outro no dia da formatura e falamos não só para as pessoas que estavam à frente, mas falamos para Deus. Ali nós fizemos assim um contrato. Então é por isso que nós vamos chegar agora nesse estado do curso Casados para Prosperar, que você precisava entender isso. Porque nós olhamos para Deus, assim, para o céu e falamos bem assim, Senhor, que nós não permitamos, nós não vamos permitir que aconteça com outros casais o que aconteceu com a gente. Que nós possamos ser um canal de bênção na vida de outros casais e nas outras Isso. famílias. E ali nós sentimos, assim, força para ser líderes daquele curso. A gente não tinha muita coisa assim, não sabia muita coisa Não assim. tinha, mas nós Mas, sentimos assim, força a mesmo. intenção do coração era, poxa vida, tanta gente passa por isso. Então, assim, e a gente tem facilidade, né, de Mas só para entender comunicar. aqui, na verdade, vocês não foram ali como um aluno do curso. Vocês foi convidado pelo. Era o quê? O pastor que convidou vocês? Foi, ele Para ser investiu. líder, então, naquele curso ali? Não, Não, o primeiro Ah. curso nós entramos Ah, tá. como alunos mesmo, para curar a gente. É o tempo porque que você a gente estava. Entendi. Aí, um ano depois que a gente começou a trabalhar, Ah, estudar. Aí vocês passaram a compartilhar experiências, né? Então, Essa tem um vivência, essa processo também, transformação, né? passando para outras pessoas, entendi. Isso. Muitos casais hoje, aqui em Portugal, eles não acreditam que isso é possível.
Hoje nós temos um aluno na nossa turma hoje, que esse aluno, quando a esposa, foi muito parecido, esposa brasileira, de português, a esposa falou que gostaria de investir no casamento e ele não acreditou nisso. E eu lembrei do Anderson. Que você também. Eu não acredito eu também. falei com ela, ó, É. fica tranquila que eu passei por isso há mais de 10 anos atrás, entendeu? Mas a minha esposa teve a mesma decisão que você está tendo. Hoje você tem que ver a transformação que está tendo neste relacionamento, Ó, entendeu? Então, eu quero dizer para você o seguinte, no início, nós não estávamos preparados para fazer o curso, mas quando terminamos, nós tomamos uma decisão de ministrar este curso na Em vida outros de casais. Olha aí. entendeu? Então foi uma virada de chave, por isso que eu falo, não é eu e Areli, é através de nós, entendeu? E nós líderes, professores, mentores, nós temos que entender isso. Não é você que vai fazer, é através de você, através do seu testemunho, através do seu conhecimento, através do que você é, a sua identidade, entendeu? E, Morival, quem ensina, aprende. Vai se aperfeiçoando, né? Aham. Eu sempre digo, quem Quem compartilha, ensina, né? aprende. Quem compartilha sempre está ali aprendendo algo novo dentro do processo. Sim. Né? Então, isso que fortaleceu mais vocês ainda, no caso, terminou o curso de vocês. Mas para dar continuidade, pronto, vamos continuar compartilhando agora para outras pessoas e também pegando exemplos e fortalecendo essa união. Junto a isso, a gente foi estudar. Aham. Ele fez psicanálise clínica, o curso. Depois fizemos junto terapia familiar. Foi. Eu fiz programação neurolinguística e ele Foi. foi começar a estudar coach. Então, assim, sempre que tinha palestra, alguma autoridade de casais, né, no meio evangélico, nós participávamos, estávamos juntos, junto com a equipe que liderava esse curso de casais que a gente participou. A gente estava sempre engajado junto, trabalhando juntos, encontros estaduais, as reuniões municipais. Então, assim, a gente se envolveu muito nisso, a gente buscou muito, a gente estudou, a gente estuda ainda, a gente lê. E assim, a nossa maior felicidade é quando o tempo vai passando, mas você vai até um determinado lugar, igual nós fomos agora há pouco tempo, casais daquela época que nem poderiam gerar filhos e que iam se divorciar, hoje estão com a família estruturada, estão com filhos, a gente encontra nós. Esse é o maior pagamento, né? Nossa, é muito lindo. Cara, eu resultado. preciso te Você não contar. imagina. Gente que morava junto e que resolveu, agora nós vamos casar. Aí fizeram casamento, vestido de noiva, coisa mais linda, cara. Oh, que legal. Isso é Aqui em sensacional. Portugal, quando um jovem, há uns 2 anos atrás, ele chegou em Portugal, ele foi trabalhar comigo. Então, nem namorava. E aí eu fui orientando ele sobre casamento. O tempo foi passando. Ele casou, convidou eu e a Areli para ser padrinhos. Padrinhos. Aí nós somos padrinhos de casamento dele. Agora ele faz parte da nossa turma como primeira aluno turma, do Casados para nossa. Prosperar. Maravilha, sensacional. Como é que funciona essa questão do Casados para Prosperar? Isso é como? É individual, é em grupo? Qual o tempo? Explica pra gente desse projeto especificamente falando. Tá bom. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, quando a gente fala em prosperidade no relacionamento, não é somente financeiro, Não é sobre dinheiro. tá? Vamos falar Eu vou logo. ser- É uma eu vou até pergunta falar que um pouco todos logo- fazem. Eu vou falar logo de uma forma grosseira, não é ostentação de bens. Não é. Todos Isso é que consequência. no direct, é prosperidade que eu vou ficar mais rico, não sei o quê. Você vai ajudar na área financeira? Esse tema, ele engloba Aham. Todas as todas áreas. as áreas do casamento. Então, quando a gente fala de prosperidade, o Casados para Prosperar, ele nasceu por quê? Porque nós tivemos prosperidade na nossa vida espiritual, nós tivemos prosperidade na nossa vida emocional, nós tivemos prosperidade na nossa vida de pai com os nossos filhos
entendeu? Nós Na prosperamos educação. tanto que tivemos o Benjamin. Isso. Ó, vamos falar já Ele já. fez tão maravilhoso, Vamos falar já já com uma desse, prosperidade né, tão grande. desse presentão aí que vocês É. receberam, né? Que é o Benjamin. Então, assim, só para responder a sua pergunta, para fazer o curso Casados para Prosperar, é aquele casal que quer prosperar na sua família, no seu casamento. Você, como homem, quer prosperar a sua hombridade, o seu papel de homem, que nós Mulheres falamos femininas, sobre isso. Areli aborda muito a a parte, feminilidade, né, das mulheres como posicionamento, mãe, como esposa, como entendeu? amiga, Como parceira amiga. de vida. Então, isso que é o curso Casados para Prosperar. Ele trabalha várias áreas no relacionamento, vários pilares, a comunicação, o perdão, entendeu? A parte financeira também, Sim, a nós gente fala falamos, sobre que é a minha finanças. área, entendeu? Então, assim, esse curso, o ideal é o casal participar. Só que nós temos situações hoje que, às vezes, o marido está de escala, ou o marido está viajando, então nós gravamos todas as aulas, a esposa participa, ele é online, certo? E em seguida a gente encaminha a aula para ele e... Agora eu vou contar uma surpresa. Olha aí. Tem as tarefas Tem e as vitaminas para tarefas. fazer no decorrer da Vitamina? Que semana. história é essa de vitamina? Ah, não conta não, não conta não. Vitaminas. Não conta não. Isso aí é um segredinho nosso. Isso mesmo. Então, Não Olha conta aí. não, não conta não. Vai lá, vai lá. Então, vai lá. então, no caso, como eu perguntei no início aqui, se era em grupo ou individual, mas não é individual, é para o casal. é para o casal. Ah, É o casal. você não faz de vários casais, no caso, juntos. É uma turma de casais. É uma turma de casais, turma sim. É uma com turma de casais? É. Sim. Nós temos partilha, né? A gente consegue se relacionar e a gente aprende muito com a dor do outro, Sim. sabe, Morival? Assim, nessa área de casais, a gente se solidariza muito com a dor do outro. A gente cresce com a dor do outro. Tem gente que só cresce apanhando. Infelizmente. Tem gente que só cresce batendo cabeça. Mas quando você vê, igual o casalzinho lá, né? Que 4 meses. 4 meses de casado, que é aquele casal que o Anderson acabou de contar aqui. Eles são novinhos de casados. Então, assim, eles estão encantados porque ali tem casais com 10 anos. com 20 anos. Então, assim, tem. Aí eles ficam assim, caraca, nós não temos problema, não. Tem gente... nós somos muito menina ainda. É porque... O meu pastor falava assim, né? Quando um casal novo, vocês vão comer ainda 1 quilo de sal junto para depois você conhecer o outro. É mais ou menos isso. É, no porque, mínimo. assim, na formação, nós não queremos quantidade. Então, nós temos um limite de vagas, certo? Por quê? Por causa do tempo da formação e também tem a participação de cada casal no decorrer das aulas. Então, quando um compartilha em cima das tarefas que fizeram no decorrer da semana, aquele casal que pensa que estava passando por aquele problema, ele acaba aprendendo. Acaba aprendendo com a experiência do outro, com a partilha do outro. Ah, legal. Entendeu? Então, gera uma dinâmica muito boa na formação. Muito legal. Gera um aprendizado mútuo, porque nós estamos ali como líderes, mas estamos aprendendo também. Também. Entendeu? Então, assim, gera uma família. Mas como é que funciona? É feito de forma presencial em algum ambiente ou é feito online? Como que é o processo logístico? O formato é online. É. Mas a gente como essa é a primeira turma, a gente vai conseguir fazer o último encontro presencial. Então, assim, vai depender da turma, né? E da demanda, de onde estão as pessoas. Por enquanto, o pessoal que está aqui é da Grande Lisboa. Então, dá para se encontrar. Então, são 7 encontros com o grupo ali, uma vez online, por semana. uma vez por semana, 1h30 cada encontro, e
o nosso objetivo é o último encontro ter a formatura com a presença de todos. Pô, que legal, sensacional. Mas é como você falou, o objetivo de vocês é esse, de ter um encontro de todos, mas geralmente vocês também têm casais que estão até fora aqui de Portugal, que está em Sim, outra cidade aqui de Portugal, que não tem, né, essa condição geográfica de estar presente. Isso. Mas é sim, interessante esse encontro aí, acho que é bem incentivador de um para os outros, né? sim, sim, sim. Mas e vocês estão com turma em andamento agora? E qual é o processo de quanto tempo para Boa esse? pergunta. Então tá. Sempre eu que falo, né? Tá? Vai você, vai você. Nós temos uma turma em andamento, ela termina agora dia 29 de abril, e dia 24 de abril vai ser já a segunda turma do Casados para Já Prosperar. tem vaga aberta, hein? Ainda Ó. tem vaga, mas são Tem poucas, duas porque a vagas turma é abertas. reduzida. Peraí, termina uma turma agora, dia Dia 29, 29. mas antes de terminar já vai Dia iniciar outra. 24 já vai Dia iniciar 24 a inicia segunda outra. turma. Oh, que legal. E como é que São- faz as pessoas se inscreverem, para as pessoas poderem participar? Nós temos o Instagram, @Casados para Prosperar. Então, lá no link da bio, tem lá um grupo que é um grupo do WhatsApp VIP de casais. E a pessoa pode entrar naquele grupo e aí nós vamos ficar sabendo, nós vamos entrar em contato com eles. Também nós criamos um link lá na bio com as inscrições que estão em abertas. E a pessoa pode também se inscrever direto lá pelo link. Então, o caminho que nós estamos utilizando É o é o Instagram. Instagram. Então entra em contato aí com o Instagram Casados para Prosperar. Casado para Prosperar, você vai conhecer melhor e acompanhar então esse casal aí, Isso. Areli e o Negrelli, e vai então, né, com certeza, se você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, ou também você está com um casamento bem, mas você quer ter algo novo, Melhorar. quer melhorar, né, Melhorar. quer compartilhar com as outras pessoas que estão participando aí e trazer algo, né, para o seu casamento, é uma coisa muito boa, interessante. Mas eu vou falar também aqui um pouco sobre vocês, que também você tem o teu projeto também individual, né, Sim, como sim. profissional. A Areli também, na comunicação, também mestre de cerimônias, trabalha também na comunicação. Deixa aí essa voz para maravilhar aí os eventos, né? Fala um pouco também, vou falar com a Areli, depois eu falo com o Negrelli. Fala então aí da tua disponibilidade no teu trabalho também individual, fora desse projeto Casados para Prosperar. Olha, eu sou formada em comunicação, eu sou radialista de nível superior e eu trabalhei no Brasil de 2011 a 2018 como mestre de cerimônias e apresentadora de eventos no meu estado, no Espírito Santo. Espírito Santo. I am capixaba! E então, assim, prestava serviço para vários sindicatos, Corém, CREA, o Cresce, né? E vindo para Portugal, a gente, como imigrante, né, chega aqui e começa tudo de novo, né? Então, assim, ficou esquecido, né? Por um tempo. Por um tempo, porque a gente que fala, né? A gente não aguenta ficar calado. A gente gosta Você de chegou a trabalhar em rádio? Porque quem rádio. trabalha em rádio é uma paixão, um vício que é para a vida toda. É porque assim, a gente acaba conhecendo, eu digo assim, que o efeito de estúdio, de microfone, câmera, é um negócio que pega na veia, uma adrenalina que viciante. só quem vive, de manhã você está num lugar, à tarde você está em outro, de noite em outro, sabe? Atmosferas diferentes, né? Como é que diz? Os ambientes diferentes. De dia você está com autoridade, à tarde você está com sindicato, à noite você está numa festa, numa formatura. Então, assim, são ambientes totalmente diferentes. Isso é tão maravilhoso, né? É um negócio energia, né, Guia? viciante. Eu lembro que em 2017, 2018, eu era gerente da TV Câmara lá em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, e eu trabalhava na Rádio Cultura em Salvador, que era 30 quilômetros. Eu saía todos os dias às 17 horas para ir para Salvador, após a Voz do Brasil, que tem às 19 horas, né? A Voz do Brasil. Aí eu tinha um programa lá na Rádio Cultura, aí eu falava, aqui é o meu momento de terapia, de descanso, de paz. Uau. Então não tinha como trabalho. Então o rádio é isso, para quem ama o rádio, cara, é sensacional. Mas eu sempre digo... Eu não cheguei a trabalhar no Não, né? rádio. Assim, eu estagiei Aham. numa rádio AM,
Que delícia! Trabalhei em 3 emissoras AM. Cara, rádio AM é outro nível. É bem diferenciado. É muito legal. O meu estágio foi numa rádio AM, então, assim, mas não cheguei. Trabalhei também para uma rádio evangélica, né? Mas foi mais a produção musical, a programação, entrevistas, mas, assim, não foi uma coisa por muito tempo. Aham. Né? Mas a atuação em eventos aí que foi a maior parte do tempo que Maravilha. eu passei. E 2024, ano passado, que eu voltei ativa, Reativou. cara. Foi. Reativou, então, aqui Porque, em Portugal, assim, essa... parecia que eu estava sem propósito, sabe? Sem vida, sem cor. Eu falei, não, gente, eu preciso voltar. E a convite de uma amiga, a Albani Guimarães. Meu beijão para a Albani, uma pessoa iluminada, maravilhosa. Coração, amiga. Ela me deu a oportunidade de começar a desenvolver o projeto de network, né? Encontros de network, e assim eu fiz praticamente quase o ano inteiro, e foi uma experiência maravilhosa que eu estou fazendo até hoje, né? Agenda aberta, mestre de cerimônias, se você precisar, pode vender. Inclusive, hoje, claro, Pode? faz o pitch aí. Inclusive, fala também, né, que você está também lá no evento do Coffee de Negócios, O né? Coffee Junto de também com o Negócios, Negrelli, com o Douglas, a Douglas. Tatiane. Isso, estamos junto também nesse projeto novo. E eu vi, assim, que foi um diferencial, porque a maioria dos networks que nós vamos não tem a figura do mestre de cerimônia. E, então, quando nós fizemos o planejamento estratégico do business, vamos fazer algo diferente, algo que nenhum outro está fazendo. Aí eu O quê? entrei. Não tem como, tem. Vamos colocar uma mestre de cerimônia. Vamos fazer um negócio diferente, chama ela. Aí ninguém sabia desse talento que ela tinha, né? É. E porque ela nunca apareceu aqui em Portugal. E aí eu falei, não, mas ela tem sim. Ué, sério? Ela faz isso? Então dá oportunidade para ela falar, só dá um microfone. Tem sido assim, uma experiência fantástica, Então, que todo evento... O primeiro que nós fizemos... Já foi um diferencial para o sucesso. Senhoras e senhores. É muito bom, né? Bom demais, é bom. Eu amo isso. Eu já estou nesse meio de rádio, eventos, da comunicação já. Eu comecei em 98. Uau. Abril de 98 foi o meu primeiro teste com um jornal, inclusive lá na Bahia, para a Rádio Viva Voz FM. Uau. Era a notícia de um deputado federal que tinha falecido, né, que é o Luiz Eduardo Magalhães. E eu fui fazer o teste, tinha umas 8 pessoas. E eu fui lá fazer o teste. E eu era muito da zona rural, eu falava meio que errado, né? Eu era bem, cortava algumas coisas assim, mas eu tinha uma professora minha que ela começou a ser minha ouvinte e ela sempre me corrigia. A sua dicção, porque eu falava, agora 3 horas e 35 minutos, e o Murialdo S, 35 minutos, então era meio que assim, né? O início, o nervosismo e também a limitação mesmo no conhecimento, era uma realidade. Então isso lá em 98, na Viva Voz FM. E de lá para cá já foram 13 emissoras de rádio, televisão, formação na Ásia. Uau. E hoje, né, já estamos com esse projeto, formato de podcast. Iniciei em 2017 também, lá na Bahia, quando nem tinha essa coisa toda de podcast, né? Depois que veio o Flow, o Podpah, essas coisas tudo, mas eu já estava fazendo, era o Love Live, que era nesse formato aqui, que era com cantores evangélicos, todos os sábados a gente fazia ao vivo, que era louvor ao vivo, e era no formato de podcast também. Então é sensacional, eu amo a comunicação, eu amo tudo isso. É um combustível, cara. Bom demais. Eu falei, é terapia, que não é trabalho. Negrelli, você já falou, né, do teu trabalho aqui, na tua missão individual aqui, mas fala novamente, aproveita aí que você está junto com a tua companheira e fala aí da tua expertise também na área profissional. Tá bom. Bom, hoje eu atuo aqui em Portugal, tenho uma empresa, W Negrelli, consultoria e gestão empresarial, e o que nós fazemos? Nós ajudamos pequenos e médios empresários a alcançar mais resultados na sua empresa. Então, resultados tanto financeiro, de equipa, formação, resultados até na área de vendas também. Então, nós fazemos todo o planejamento estratégico da empresa, nós fazemos o business plan do seu negócio. Você que não tem ainda o seu business plan, entra em contato com a W Negrelli, nós ajudamos você a desenvolver. Então, o que nós hoje atuamos aqui? Como
é a empresa W Negrelli com estratégias empresariais, para que a empresa possa ter mais resultados e lucros. Boa. Tem muitos empresários aí, né, que trabalha, que vende produtos ou serviços e não tem, né, um cronograma aí para organizar a sua vida financeira e acaba achando que está tendo lucro e quando chega no final vê que o negócio Vê que tá está... tendo Então tem que prejuízo. ter então uma base mesmo e você é o cara É isso nessa aí, área. Que lá no estamos Brasil aí. você já fazia isso, né, Negrelli? Então, no Brasil, nós, como a Areli disse, nós tínhamos uma empresa na área de formação profissional. Aham. E aí, meadas de 2015, eu comecei a ver essa necessidade de ajudar as empresas na área da consultoria empresarial. Então, nós começamos a trabalhar com os empresários, entendeu? Para que as empresas pudessem ter resultados diferentes, com ações, tarefas e atividades diferentes. Maravilha. Então, ó, já falamos aqui sobre o projeto de casais, falamos aqui do projeto profissional de vocês, mas vamos falar aqui a gente já falou do amor no início, mas vamos falar de um projeto que é um amor infinito, Esse é projeto de vida. que é esse aqui, ó. Esse aqui que eu tive a honra de conhecer de perto, que é a história do Benjamin, que é a história de vocês e a vida de vocês. Mas conta pra gente, pro pessoal que não sabe ainda, quem é o Benjamin no sentido geográfico mundo, mas quem é Benjamin na vida de vocês? Rapaz, falar sobre o Benjamin é algo assim. Deus é muito perfeito em tudo que faz, né? Nós vivemos no Brasil esse tempo todo, até 2018, e o sonho do Estevão era ter um irmão. E a gente, assim, é doideira viver no Brasil, né, gente? Vocês sabem como é que é a realidade. Eu de manhã num lugar, à tarde em outro, à noite em outro, como é que vai ter outro filho? Não é Sabe, a gente fácil. tinha uma dinâmica muito doida, cara. Muito louca, uma correria, uma canseira. Aí a gente foi enrolando o menino. E isso passaram-se 15 anos. Quando chegou a pandemia, esse aqui, nossa família vai prosperar. Eu falei, o quê? Eu já tô com 42 anos, cara, você tá doido? Não, nossa família vai prosperar, nós vamos ter mais um menino. Eu falei, não, cara, tá doido, mexe com isso não, eu não tenho mais energia para isso não. Não, nós vamos ter outro filho, fomos pro Brasil. Vamos. Conta aí. Foi de férias pro Brasil? Vocês foram tirar uma Dezembro, férias? calorzão, Oh, praia, água de coco. Sabe como é que é, né? Mocotó, rabada. Eita! E vai para lá, vem para Queca cá. capixaba. Nossa. Vai para Pedra Azul, Boa. vai para as montanhas, E e aí? praia. Nossa. O Estevão continuou com aquela rotina dele de irmão, pé de irmão, irmão, irmão. Eu olhei para ela e falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos entregar tudo nas mãos de Deus e Vamos embora. vamos embora. Seja o que Deus Esquece quiser. remédio, esquece o futuro, vamos só confiar em Deus. E já voltamos do Brasil grávidos. Olha aí. Olha, nós fomos em dezembro, fevereiro, buf. Isso foi o quê? 2020? 2020. É 2020 que eles voltaram para aqui. Para É. 21, início de 20. 21. Aí, Foi o fevereiro. início da pandemia também. Cara, né? Nossa. Aí começa Aí deu medo. a nossa jornada, cara, porque eu descobri o diagnóstico do Benjamin. Para quem não sabe, o Benjamin, ele tem síndrome de Down, a trissomia 21, né, que é o nome técnico, e nós descobrimos no início da gestação. E para quem não sabe, aqui em Portugal, bebês com trissomia 21, eu não sei se pode, né? Acho que você bota o pi, Talvez ou vamos falar de uma aborto, forma. pronto, é isso. A orientação aqui dos médicos é de Interromper a interromper, gravidez. de não deixar acontecer e nascer. E o que se fala é, vai acabar com a sua vida, você vai ter que parar a sua vida, não vai poder trabalhar, porque você vai ter que cuidar, são pessoas dependentes. E nós, como cristãos, cara, isso é uma ofensa para nós. Né? Isso me machucou muito, isso me marcou muito, sabe? Porque eu tive uma médica, assim, super humana, mas você receber a proposta... Olha, eu já sei a sua resposta, mas eu preciso te perguntar, você quer interromper a gestação? Eu falei, não sou capaz, isso não compete a mim. Eu fui escolhida para gerar. Então, assim, isso não é da minha competência. Então, assim,
Esquece isso. Eu, E a médica foi super bacana conosco, sabe? Abraçou a causa conosco. Ah, que bom que eu conheço casos do profissional lá de saúde, o médico, de Ah, não ser tão bacana assim, né? Que eles não, insistirem mesmo e querer que assim. é uma Ah, triste realidade. infelizmente. Tem médicos aqui que coagem mulheres que desenvolveram ataques de pânico, crises de ansiedade por perseguição, sabe? Do médico ficar. Então, você vai continuar com isso? Você é muito egoísta. Não faz isso com a criança. É assim, nós temos casos e casos que, se a gente for É contar, triste. é outro é podcast. outro. Agora, eu queria, assim, deixar alguma mensagem, porque o Benjamin, ele tem nos ensinado algo que, para mim, é até duro de falar, mas é verdade. É um aprendizado como homem, como ser humano, tão forte, tão profundo, que às vezes nós não valorizamos as pequenas coisas e Conquistas. conquistas. É. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu até vou me segurar para não me emocionar, porque eu já me emocionei lá perto da terapeuta. A terapeuta chegou para mim tão feliz, tão feliz, tão feliz. Pai, olha que vitória. Aí eu, o que que foi? Ele conseguiu falar uma palavra: bolo, Olha, paz. Você não sabe Para como gente, que isso é é um grande vitorioso. avanço, E né? Isso é uma aí, alegria. tudo que ele faz, ele bate palma e Ele comemora. celebra, Oh, que legal. ele Celebra. celebra As, qualquer as coisa. E pequenas aí eu conquistas. ajoelhei, rapaz, perto dele assim, antes de vir para cá, 11 horas da manhã. Eu ajoelhei assim e falei: filhão, você falou bolo? Aí ele fez assim, ó, entendeu? Então, assim, o Benjamin, ele tem nos ensinado, já que nós iniciamos o podcast falar de prosperidade, É. ele tem nos ensinado a valorizar a vida com as pequenas coisas, rapaz. Entendeu? Ele termina de comer, ele bate palma. Ele faz alguma coisinha, que ontem nós estávamos lendo um livro, que ele comprou um livrinho para ele, aí eu terminei de ler imediatamente, nem fui eu, ele Automaticamente. Tudo ele celebra, celebra, Ah, que qualquer legal. tudo ele coisa. Muito celebra. bom. Ele tá com quantos anos hoje? Hoje, 3 3 anos Três e aninhos. 6 meses. Olha. E tem sido uma jornada, assim, de muito aprendizado. Eu não vou romantizar, tá, Morival? Aham. Eu não vou romantizar, porque você ter um filho com qualquer tipo de deficiência, física, intelectual, qualquer que seja, é, é desafiador. É desafiador. Tem dia que eu só choro, sabe? Eu deito na minha cama, aí peço ajuda os meninos, o Anderson e o Estevão, cuida do Benjamin, que hoje eu não dou conta, sabe? É desafiador. A gente se depara com muitos entraves, né? Preconceito, a falta de sensibilidade das pessoas, mas assim a gente tem crescido muito como ser humano. Muito. E eu acho que essa é a mensagem que a pessoa com trissomia 21, com síndrome de Down, ela vem para esse mundo, sabe? Para mostrar que é normal ser diferente. Nós fomos escolhidos para ser uma família diferente, cara. E você acabou, né, de certa forma, como você está envolvido diretamente nesse processo, hoje ajudando outras mães também Cara, que enfrentaram e enfrentam mesmo, talvez, eu vou botar aqui, talvez, a dificuldade. Não como queira ou não, para você passou sim, seus momentos de dificuldade e, como você fala, ainda passa. Então, hoje você compartilha isso com outras mães. Como que é isso? compartilho, que eu tenho um grupo, olha, Deus colocou isso no meu coração, porque assim, a gente está aqui em outro país, não tem rede de apoio, é a gente e a gente, né? Aí Verdade. os especialistas dizem que marido e filho não é rede de apoio, mas é o que eu tenho. Então, assim, eu senti uma necessidade muito grande de ter gente perto de mim. E eu vendo essas dores, sabe, das mães, das famílias, eu falei, Deus começou a me incomodar. E a gente com essa Da facilidade de comunicação. falar, né? Eu comecei a juntar uma aqui, outra ali. Hoje nós já temos 22 mães, Ah, que legal. 22 famílias, E eu tive cara. lá no lançamento do livro, né, a história do Benjamin, e eu pude, né, conhecer outros amiguinhos dele e outras mães lá também, que é um Sim. projeto muito lindo. E a gente nós estamos articulando aí que vai vir uma Vai vir a novidade novidade aí. aí. Eu não posso Ó, falar não, porque ainda ó. está em fase de
Tá, de estudo, de pesquisa, né? um embriãozinho. Tá incubado ali, mas a gente vai gerar um negócio aí bonito, sabe? Ah, legal. Aqui em Mas Portugal. essa ideia de você contactar outras mães veio depois do livro ou não? Foi antes do processo do livro também? Porque com o livro você já compartilha também ou mães, pais, né, do mundo inteiro, que Sim. hoje a gente vai falar sobre quem quiser adquirir esse projeto, Cara, esse livro aí. o grupo Coisas de Mães Atípicas na T21. A gente já tem um Instagram, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, inclusive tem um link na Repete aí o Instagram. Coisas de Mães Atípicas na T21. Boa. Lá tem um link que tem acesso ao grupo. Aham. Só que esse grupo que está agora aberto é o Coisas de Famílias Atípicas na T21. Ah. Porque a gente quer agregar e abraçar todo mundo, sabe? Pai, mãe, irmão, todo mundo, a família atípica Porque a toda. família toda está envolvida no processo, Sim, né? A todo família mundo. inteira. Quando um chora, chora todo mundo. Quando um Toda a família é celebra, impactada com tudo. Celebra todos. todo mundo. E inclusive, assim, e esse grupo tem sido, cara, tem sido muito bom. Domingo vai ter um aniversário de um dos meninos. Aí a mãe faz a festinha. Gente, quem puder vir, cara, vai todo mundo que Quem puder pode, vir. cara. Aí vai a galerinha do olhinho puxado. Oh, que É a coisa legal. mais linda da vida, cara. Isso é perfeito. Dia 21 de março comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down. Isso. Quando o Benjamin chegou na escola, meu irmão, e para se comemorar essa data, se representa, né? As pessoas colocam as Existe meias coloridas. a campanha mundial, né, É. do World lá, World Down Syndrome, é uma campanha das meias trocadas. Lot of socks. Aí vai todo mundo com as meias então, assim, trocadas, no mundo inteiro, coloridas. tudo colorido. Não pode ser nada A normal, escola não. fez uma campanha Aí a escola que ele convidou estuda, as famílias. todos da escola foram Legal. Tava todo mundo, para cara. representar. Rapaz, chega a me arrepiar. É interessante você falar isso, porque a gente falou da dificuldade na questão dos profissionais de saúde, nesse impacto, nessa barreira inicial. Mas aqui em Portugal há escolas que têm esse tratamento diferenciado? A gente vai construindo, né, É. cara? Construindo, desconstruindo. E assim, Há as falhas, mães que a gente convive, todas nós, a gente está engajado em ajudar, sabe? A gente vai fazer o nosso papel, que é informar, que é desmistificar, sabe? Descaracterizar de que a pessoa diferente, a pessoa com síndrome de Down, ela não pode conviver com outros. Não, pelo contrário. A criança cresce, a pessoa com síndrome de Down cresce, mas principalmente a turminha, sabe? A sociedade cresce, porque a gente aprende a respeitar, sabe? A ajudar, a estender a mão, a esperar, vamos todo mundo junto, porque dá para ir todo mundo junto, só que precisa de oportunidade. Acho que aqui é a questão de você entender as limitações do outro, né? Sim, Porque você também sim. tem suas limitações, mas tem outros que têm outras limitações. Então, tendo essa convivência, né? E Vai consciência, ter a né? consciência do aprendizado no dia a Informação. dia. Isso é interessante. Sim, é claro assim que a gente tem alguns entraves, né? Existem pessoas ainda preconceituosas, mas é a falta de informação, cara. É falta de Falta de informação, falta de preparo. Eu vi a semana lá no Brasil que viralizou aí, um professor de uma arte marcial lá, que eu não lembro no momento, mas uma criança, né, autista, ele teve um comportamento diferente. Esse professor, em vez dele também ter um tratamento diferente com essa criança, não, ele deu uma rasteira na criança, jogou a criança no chão e foi gravado, filmado, isso teve uma repercussão muito grande. Então, as pessoas que estão nessa área, quanto de saúde ou educacional, tem que ser pessoas conscientes que é também um tratamento diferenciado, né? Mas tem pessoas eles que precisam de tratamento, né? Infelizmente. Às vezes eu penso isso daí. Eu tenho eu não às vezes, eu tenho uma certeza. Infelizmente, tem pessoas que precisam de tratamento. É triste isso. É porque assim, a pessoa com autismo, com qualquer outra síndrome, elas sempre existiram, cara. A questão é que agora tem diagnóstico. E elas vão continuar existindo. Não tem como fazer eugenia desse povo. Não tem, cara. Eles nasceram, vão continuar nascendo e tá tudo certo.
Tem lugar para todo mundo, tem Verdade. oportunidade para todo mundo, sabe? A medicina está evoluída, está avançada, os profissionais, cara, está sendo incrível isso, sabe? Terapeuta da fala querendo ajudar a gente, está sendo assim um movimento tão lindo, cara. Pô, que legal. Tem mais gente para ajudar do que para derrubar. Então, Isso é sempre, fato. isso é verdade. O bem sempre vence. Infelizmente, a propagação do mal, ele tem, né, uma força negativa muito o forte. bem Só e o que mal quando a gente vê a rede do bem também agindo, isso nos Ai, isso é fortalece, lindo isso é muito demais, bom, cara. isso renova, né? renova. É, E é todo é dia. verdade. Mas então tá aí. Então, ó, deixa eu apresentar para vocês aqui, né? Tem aqui o livro, né? A história do Benjamin, que vocês fizeram juntos, então, essa história desde o Sim, processo inicial, né? Tudo que sim, você contou na notícia, né? Da gravidez sim. e do processo todo. Esse livro, as pessoas quiserem adquirir, tem Também disponível? nós temos na Amazon, Na Amazon já está, já Ó, que está legal. já na está na Amazon, Amazon, tem o link, a gente pode estar fornecendo. o Quem livro quiser o livro físico, físico, nós temos ele, Aham. nós encaminhamos, enviamos para a morada, via Correios. e nós temos o e-book também dele, Boa. E esse livro aqui também, 40 ferramentas para casais inteligentes, também tem Tem. ainda tem online, tem físico. online, tem físico Tem. também. Então Lá no vamos lá. Instagram de vocês também tem todas as informações, né? Tem. É. O livro 40 ferramentas está no @casados para prosperar, Aham. no Instagram. E o do Benjamin está no Benjamin Negrelli, @Benjamin Negrelli. Já Ó, tem no tem o Instagram Instagram. dele lá Isso, também. Tem lá a o gente conta a link. historinha Oh, que legal. dele, as E o vitórias. livro está lá também, quem quiser adquirir. Top demais. E para os casais que queiram, repetir mais uma vez, que queiram participar, que queiram, né, renovar os seus votos aí, procura esse casal, porque o projeto de vocês é um projeto maravilhoso, né? Eu vou Que deixar uma Casados frase para para prosperar. prosperar. Então aproveita, olha na câmera aí e deixa o recado Manda o aí. recado Vai aqui. lá. Vou deixar uma frase da nossa formação, que virou agora um slogan nosso. Casar é fácil, mas prosperar juntos é um desafio. Ó, forte, viu? Forte demais. Mas é possível. É Mas possível. é possível. É, Possível. é para quem quer. É preciso pra quem querer. quer, Né? É Porque isso até aí. o próprio Deus, ele trabalha dentro da... Como é que fala? Tem uma palavra só, isso é muito perigoso que Deus deu para o homem, que é essa questão da autonomia de fazer o que quiser, a escolha, mas não, o nome não é bem esse. Acho que eu vou lembrar antes de terminarmos aqui o podcast. Mas eu quero agradecer de coração, né, por vocês terem vindo aqui. Obrigado pelo presente aqui, ó, para mim, para minha esposa. Isso, Aqui, I love ó, my family. I love my family, eu amo É, minha nossa família. bandeira é isso. Família é tudo. Pronto. Isso Aí mesmo. eu falei, né? O meu pulso tá um pouco gordinho esses dias, mas eu com a minha esposa estamos num processo também de emagrecimento, né? Vamos começar um processo aí Ai, e estamos Morivaldo. na luta junto aí, tá bom? Boa. Então eu acho que em breve vai poder esse braço aqui ocupar aqui Vai caber, vai caber, vai essa caber. pulseira, Não, viu? nós vamos trazer uma de tamanho maior para É? você. Ah, tá. É. Quem participa lá do projeto Casas para Prosperar, eles ganham uma pulseirinha também? Ganha pulseira, ganha o e-book do livro. Pô, legal. Top Ganha. demais. E em breve vai ter a camisa. É isso. Nós já Ó. mandamos fazer a camisa, É. Casados para Prosperar. Vamos Top fazer. demais. Então eu só quero aqui agradecer a vocês, né? Que Deus continue prosperando vocês Amém. em tudo. Amém. Leva lá o meu abraço ao Benjamin, ao Estevão, Estevão. né? A família de vocês aí. Que vocês possam, de fato, né, ser próspero onde vocês pisarem a planta Amém. dos seus pés, Amém. tá bom? Que Deus Recebo. abençoe grandemente. E para mim é uma honra fazer parte, né, da família de vocês, de estar perto, de Obrigado. poder compartilhar desse conhecimento, dessa experiência de vocês. Desejo tudo de bom. Amém. O Negrelli falou ali uma frase final, a Areli quiser também deixar uma mensagem aí, talvez para as mulheres, para as mães, para os casais, fica à vontade, para o que você quiser. Cara, primeiro agradecer da gente estar aqui, é uma É. alegria muito grande a gente poder falar, né? Falar de relacionamento, falar de família, falar de negócios, falar de vida a dois, né? Vida familiar. Eu acredito muito na família, é a base da sociedade, isso já não tem o que falar, né? Então, você que é mulher, você que perfuma a sua casa, você que foi chamada para ser a mulher sábia, eu quero te convidar a olhar mais, com mais carinho, para dentro de si, dentro de casa,
né? Você tem um papel fenomenal. Somos nós, eu digo que nós somos o termostato da casa, a mulher, sabe? Podia ser o termômetro só mostra indicação, né, da temperatura, o termostato não, ele controla. Quando sobe, esquenta demais, ele vai lá e tum! Então, somos nós, né, que ficamos de olho, a gente que tem a sensibilidade, né, a gente que acolhe, que abraça, que beija, que traz para dentro. Então, você, mulher, que às vezes na correria, né, nós como imigrantes, às vezes a gente se perde um pouco na rotina, na canseira da vida, né? A gente acaba se perdendo como mulher, como esposa, como mãe, como filha amada de Deus, sabe? Eu acho que está na hora da gente olhar mais para dentro, olhar mais para nós, para nossa casa e ter consciência disso, de que nós somos peça fundamental dentro da família. Maravilha! A mulher sábia edifica a casa, Eita. né? Isso E agora me veio princípio aqui, bíblico, né, cara? princípio bíblico, e quem segue a palavra não erra, É mandamento. né? É um mandamento. E voltando aqui à palavra e falando sobre Deus, eu não quero dizer que Deus ele errou, não, né? Mas eu falo que é perigoso isso que ele deu ao homem, que é o livre-arbítrio, que eu falei. Se você não quer ser ajudado, nem Deus vai te ajudar, né? Porque é uma escolha tua. São escolhas. É a escolha tua, mas se você quer ser ajudado, Deus vai providenciar pessoas e trazer ferramentas para que você tenha, né, uma vida, digamos assim, diferenciada, mudada, né, e moldada na vontade do Senhor. É isso. Gente, então tá aí, né? Eu estava falando e a câmera estava em vocês aqui, eu nem olhei no olho. Mas o livre-arbítrio aí tá em tuas mãos, mas escolha a vida, escolha o melhor de Deus para você. Isso aí. Gratidão, tá bom? Tudo de bom para vocês. Gratidão mesmo de coração, Obrigado. deixar a câmera aberta aqui. Obrigada. Areli, Obrigada, que foi a primeira vez aqui. Obrigada. E Obrigado, meu amigo. meu amigo Negrelli, estamos juntos aí mais uma vez. Amém. Né? Já nos conhecíamos e depois conhecemos melhor no Encontro do Homens com Propósito. Com propósito. Vai ter agora a segunda edição. Ele tá aí, ó. Tá ó, no ombro aí. Ali, né? ó. O meu tá no meu blaze também, eu não usei o blaze e hoje ficou então lá. Então vai ter a segunda edição e vamos estar de volta lá para servir agora, né? Isso. Recebemos lá, fomos servidos pelo Rafael e agora vamos servir os outros homens que vão participar. É a nossa missão aqui. Pois é, compartilhar. Né? Aquilo que vocês tiveram lá no curso de casais, vocês receberam essa transformação e hoje vocês continuam agora, né, multiplicando e compartilhando com outras pessoas. Gente, beijo no coração e até o próximo encontro. Então tá aqui, né, esse casal, Areli e o Anderson Negrelli, família Negrelli, no Falando Sério Podcast. Tchau, tchau.